prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 4, página 21. Vamos agora ao item 8, a organização fundada por Constantino. Bom, o último item que nós estudamos foi exatamente o Concílio de Nicéia. Foi o concílio que eu comentei com vocês que Constantino terminou o concílio ele batendo na mesa, exigindo que eles tomassem uma decisão, que todos seguissem uma decisão, e a decisão foi a morte do Deus eterno na cruz, né? Bom, a partir desse momento, é claro que essa doutrina eles fizeram de uma certa maneira oculta, eles não falaram isso claramente, tá bom? Mas o que Alexandre defendia era o que Orígenes defendia. Alexandre era de Alexandria, né? Ele estava disputando com Mário, que também era de Alexandria, ou seja, eram dois discípulos de Orígenes debatendo. O credo niceno, a partir desse momento, eles sempre vão apontar para o credo niceno dizendo o seguinte: quem crê no credo niceno crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo como Deus. E eles vão dizer, se você acredita na Trindade, você acredita no credo niceno. Bom, eu falei para vocês que, na verdade, isso é uma grande armadilha, né? O credo niceno foi um credo católico. A doutrina da Trindade ela já era pregada. Então, literalmente, nós não acreditamos no credo niceno. Porque o credo niceno não é só a defesa da Trindade, não é só a defesa de que Jesus Cristo é Deus, não é? É também a defesa que o Deus eterno morreu na cruz. É também a defesa do culto aos mortos, porque eles já colocaram ali os livros apócrifos, que nós não concordamos. Então, a Assembleia de Deus, se ela não concorda com os livros apócrifos, ela não concorda com o credo niceno, porque o credo niceno envolve todas essas doutrinas, além da Páscoa, que eu mostrei para vocês, que também estava em debate ali, ok? Pois bem, então, a partir desse momento, nós estamos no ano 325, mas eu preparei agora uma série de temas para poder deixar bem claro para vocês a separação entre as igrejas anabatistas e a Igreja Católica. Também questões que nós só conseguimos identificar na história, porque eles não falaram abertamente que eles estavam defendendo a morte de Deus na cruz. Mas na história, nós sabemos que eles defendem isso, porque o tema foi debatido outras vezes, e até hoje, como eu mostrei para vocês, católicos e protestantes defendem isso. Tá bom? Essa heresia. Bom, então o número 8 diz o seguinte: a organização fundada por Constantino, página 21. A história deixa claro que Constantino não se converteu de fato. Constantino perdia muitos soldados por não aceitarem adorar os deuses pagãos. Constantino acabou com a perseguição e assim acabou com um problema no império: a obrigatoriedade de reverenciar os deuses romanos. Bom, nesse sentido, vamos lembrar a história. O pai dele também não gostava de matar cristãos, e ele herdou isso do pai, né? Herdou isso da mãe também, Dona Helena, né? Que diz a história que ela era cristã ou simpática ao cristianismo. E muitas pessoas não gostavam daquela situação, você tem que matar fosse um romano ou qualquer outra pessoa, por ele não adorar os deuses. Então ele falou, olha, que cada um adore o seu Deus. Foi o que ele fez. E com certeza ele acreditou que com isso ele ganharia a simpatia do Deus cristão, porque ele buscava a simpatia de todos os deuses. A história diz que Constantino, quando ele ia conquistar uma cidade, ele ordenava que os sacerdotes de Apolo, de Júpiter, que eram os mais reverenciados em Roma, que esses sacerdotes fizessem um sacrifício ao Deus que controlava aquela cidade, dizendo que se aquele Deus permitisse que ele conquistasse a cidade, ele iria construir um templo para aquele Deus lá em Roma, né? E iria honrar aquele Deus.
né? Porque eles acreditavam em todos os deuses. Qualquer deus que aparecesse, eles acreditavam. E é o que ele vai tentar fazer com o cristianismo. Não vai conseguir porque terão aqueles pastores que não vão aceitar as alterações doutrinárias que estão sendo estabelecidas. A mais clara, a mais fácil de ser verificada, era o batismo de recém-nascido. Isso todos sabiam que a Igreja de Roma praticava. Além dessa doutrina, tinha o problema que os bispos ligados a ele, todos eles, durante as perseguições, principalmente a perseguição de Diocleciano, eles tinham negado a fé e tinham sacrificado aos deuses, sacrificado ao demônio, tinha que comer as coisas sacrificadas ao demônio. Então aqueles bispos estavam, podemos dizer mesmo, endemoniados, porque você vai num tempo de satanismo, sacrificar e comer daquelas coisas sacrificadas, é claro que você vai ficar possesso. Vocês sabem que possesso é diferente de oprimido. Oprimido é quando o demônio está influenciando a pessoa. Mas para chegar a possuir, ou seja, a pessoa ser possessa, né, a pessoa tem que dar algum tipo de abertura. O demônio ele não pode possuir quem ele quer. Nem todos que estão no mundo são possessos. Muitos são oprimidos. Não? Mas chegar a ser possesso... Agora, se o indivíduo foi lá cultuar e comer daquelas coisas sacrificadas, ele era possesso, né? O demônio começou a possuir aquelas pessoas. Daí eles aceitaram essas alterações de doutrina, eles aceitarem que Constantino continuasse sacrificando ao demônio e também participasse do culto católico, eles tiveram que engolir isso tudo. Isso é mais do que um sapo, né? Na linguagem popular. Tá bom? Isso é mais do que engolir um sapo, isso é engolir heresias, e heresias terríveis. O comentário prossegue. A história deixa claro que Constantino foi o organizador de uma instituição político-religiosa chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que a Bíblia identifica como Babilônia Apocalíptica, por manter pilares importantes do paganismo babilônio. Essa é a melhor definição. Essa instituição perseguirá e matará a pagãos, judeus, islâmicos e até cristãos verdadeiros, né? E principalmente os cristãos verdadeiros. Esses é que a Igreja Católica vai nutrir um ódio especial. A Igreja Católica jamais foi cristã. Não é correta a defesa que alguns fazem em relação à Igreja Católica, afirmando que ela era a igreja verdadeira e em algum momento próximo da Reforma Protestante se desviou da verdade, né? Essa defesa ocorre pelas igrejas reformadas. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Nós vamos estudar a vida de Calvino, né? Porque foi uma pessoa importante até para o Brasil, né? Ele enviou espiões aqui na Baía de Guanabara, para depois invadir a Guanabara. A França invadiu a Baía de Guanabara, invadiu aqui a região da Guanabara, a mando de Calvino, né? Então ele vai ser uma pessoa importante na história. Mas em termos cristãos, eu vou deixar bem claro para vocês que ele não é. E ele não era, né? E ele é que vai fazer essa defesa. Até hoje, qual é a diferença entre igrejas protestantes e igrejas reformadas? Já vou adiantar para vocês. Por exemplo, a igreja presbiteriana e a igreja metodista, elas não gostam de ser chamadas de igrejas protestantes. Por quê? Porque as igrejas protestantes, luterana e anglicana, elas continuaram praticando esse paganismo, que é a crença em purgatório. Igreja luterana e igreja anglicana, até hoje, pratica esse paganismo, esse culto ao demônio, para usar a expressão que o apóstolo Paulo usou, né? Mesa do demônio, se assentam à mesa do demônio. É como ele descreve lá em 1 Coríntios 10. Você pode ver agora o rei Charles, na posse dele, tinha um monte de espíritas lá participando, mas ele é anglicano. Você acha que um cristão de verdade, que é um espírita, feiticeiros participando, né, da celebração do seu momento de honra, em que ele acredita que Deus o colocou naquele trono,
Né? É claro que não. Então aquelas, até os reformados dizem, nós não queremos ser protestantes. Só que o que os reformados jamais conseguirão explicar e justificar foi o que Calvino disse, o que eles dizem até hoje. Eles dizem que Calvino tirou o paganismo da igreja. Só que com isso eles estão dizendo que a igreja, olha, desde Constantino, aqui nos anos 300, até Calvino, tá bom? Lá nos anos 1600, em todo esse período, a igreja teria praticado paganismo, ou seja, a igreja esteve servindo ao demônio. É isso que Calvino diz. Isso é inaceitável, irmãos. Como é que a igreja vai cultuar o demônio por 1800 anos? Desculpe, 1200 anos, né? E por 800 anos, 300 anos antes de Constantino e 500 anos depois de Calvino, nesse período é que a igreja, então, 800 anos estava servindo a Deus. Ou seja, segundo o que eles afirmam na história, a igreja teria servido mais ao demônio do que a Deus. Essa é uma afirmação que não tem chance de ser verdade, não tem chance. Eu digo que debate com protestante e até com reformado, ele não dura um minuto. É você falar isso e acabou a história. Não tem o que eles falar, eles vão enrolar e não tem o que eles falarem, né? O cristão da Assembleia de Deus, da Igreja Batista Geral, da Igreja do Evangelho Quadrangular, né, da Igreja do Nazareno, eles têm que continuar conscientes que nós servimos a Deus como a Bíblia determina. Nós somos a igreja verdadeira, e tem outras também. Agora, Igreja Católica e as igrejas que saíram da Igreja Católica não tem chance de ser verdade o que eles dizem, né? O triste é que nós estamos vendo a Igreja de Jesus sendo enganada. E a maior igreja pentecostal do mundo, que é a Assembleia de Deus, né, aqui no Brasil, ela está sendo enganada e a grande maioria, né, está, infelizmente, colocando esses pagãos como Lutero. Calvino é um semi-pagão, mas como ele diz que a Igreja de Jesus praticou paganismo, é pagão também. Fica servindo essas pessoas e trazendo a doutrina deles para o nosso meio. Vai ver como as igrejas estão sofrendo, como a Igreja Assembleia de Deus, que é a que eu conheço, está sofrendo. Qual a razão disso? É essa apostasia, tá bom? De dizer que essa igreja que está nascendo com Constantino é a mãe deles, e trazendo doutrina deles, e trazendo herdeiros, como a FAECAD tinha padre dando aula lá, fechou, né? Fechou, mas tinha que fechar. E é isso que vai acontecer com a Assembleia de Deus, se a Assembleia de Deus não tomar uma postura e tirar esses profetas de Baal do nosso meio. E a definição é exatamente essa, irmãos. Nós não tem outra definição. Não podemos abrir concessão nisso, né? Aceitar que o culto ao demônio agora tenha sido uma realidade da igreja por 1200 anos. Não, sem chance. O comentário prossegue. Ela foi criada como Babilônia apocalíptica, e as verdadeiras igrejas que a princípio acreditaram na boa intenção de Constantino e atenderam à convocação do imperador, logo começaram a se afastar devido a doutrinas erradas adotadas. Entre elas, a doutrina da predestinação, que Agostinho leva do maniqueísmo para o catolicismo. Lembre-se, estamos tratando da doutrina da salvação. Então, isso é importante para você, para qualquer pessoa que você encontrar que tenha dúvida sobre Lutero e sobre Calvino. Nós estamos tratando da doutrina da salvação. Se nós mudarmos do livre-arbítrio para a predestinação, significa que nós assumimos que o livre-arbítrio é heresia, ou seja, nós éramos uma seita e agora estamos recebendo a verdadeira doutrina das filhas da Babilônia apocalíptica, que é isso que está acontecendo. Se a Igreja Católica Apostólica Romana em algum momento foi a Igreja de Jesus aqui na Terra, tudo que os reformados falam sobre a Igreja de Jesus seria verdade. Em 1969, Martyn Lloyd-Jones
escolhido como pregador em uma convenção anual reformada, disse: talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Esse é um dos maiores reformados da história, né? Um homem de destaque que escreveu muitas obras, só que ele foi enganado. Ele foi enganado. Por quê? Ele acreditava, como Calvino disse, que eles tiraram o culto ao demônio de dentro da igreja. Então ele continuou acreditando até a morte dele. Olha, normalmente nós não julgamos as pessoas, mas quem diz que a igreja de Jesus cultuou o demônio por 1.200 anos, meu irmão, só tem uma definição: está no inferno essa pessoa. Tá bom? E olha que testemunho horrível que ele deu, dizendo que a igreja de Jesus, ela denegriu a glória de Deus, e ainda disse: não tem nada que denegriu tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Por que ele diz isso? Porque ele morreu pensando que a igreja católica era a igreja de Jesus. E quando você vê a história da igreja católica, vocês verão que Constantino, nós estamos no ano 325. Eu vou mostrar para vocês que a partir desse momento, Constantino já começou a perseguir, tá bom? E a torturar anabatistas, e os filhos dele vão criar campos de extermínio. E isso vai prosseguir pela história, até a história conhecida da Inquisição, sem contar o culto ao demônio. Então, além do culto ao demônio, eles vão perseguir e matar toda espécie de religião que vocês encontrarem. Então, qual é a finalidade? Por que eles estão criando essa instituição? A finalidade é difamar o cristianismo. Porque hoje, eu sempre digo para vocês, por que você não consegue evangelizar um judeu? Porque o judeu diz: vocês cristãos nos mataram. Por que você não consegue evangelizar um islâmico? Porque o islâmico diz: vocês cristãos organizaram guerra santa, vocês nos mataram. Né? Vocês verão que teve guerra santa, irmão, guerra cruzada, guerra santa como os católicos chamavam, né? Que os muçulmanos falaram o seguinte: vocês querem saber de uma coisa? Vamos parar com essa guerra. Nós entregamos Jerusalém para vocês, porque os católicos estavam invadindo o Egito. Né? E os católicos falaram assim: não, não basta só Jerusalém, nós queremos continuar com a guerra. Acabaram perdendo, né, aquela guerra, e foi uma vergonha tremenda para eles. Então, quem estuda a história fica abismado, sempre dizendo: o cristianismo só fez coisa ruim na história. Não. Nós vamos mostrar para vocês a história da verdadeira igreja de Jesus. A partir desse momento, a igreja de Jesus só fez coisa bonita na história. A igreja de Jesus, ela nunca, por exemplo, matou um soldado romano. Você não encontra isso, né? Entraram um grupo de 5 soldados romanos numa igreja que tinham lá, um exemplo, 400 cristãos. Nós temos aqui algumas espadas, vão matar esses soldados. Você não encontra isso. Agora, quando o exército romano começar a perseguir, você não vai encontrar cristãos se rebelando. A regra entre os anabatistas, os historiadores confirmam hoje, é que eles eram pacifistas. Eles não organizaram guerra contra o Império Romano, não vão organizar guerra contra a Igreja Católica e não vão organizar guerra contra as igrejas protestantes também. Então, nós temos que contar essa verdadeira história para o mundo, irmãos. Essa é uma questão muito séria. Nós estamos hoje num momento importantíssimo da história do cristianismo. E o que nós temos que fazer? Nós temos que defender a verdadeira igreja de Jesus. Não é difamar ela, não. Porque se nós dissermos que essa aqui é a igreja de Jesus, nós estamos difamando o cristianismo. Aí os comunistas vão estar certos em dizer, como Karl Marx dizia, o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos. Por isso é que o cristianismo tem que ser controlado.
Por isso é que os cristãos morrem lá na China hoje. Por isso que eles destroem a igreja cristã, mas não destroem as mesquitas muçulmanas. Por quê? Eu falei, não, os muçulmanos não criaram problema, não ficaram do lado dos ricos, não ficaram com os pobres, mas os cristãos ficaram. Tá bom? Então é por isso que hoje tem cristão morrendo nas mãos do comunista na China, na Rússia, na Coreia do Norte, em outros países, morrendo nas mãos dos muçulmanos na África, no Irã, em outros locais. Tá bom? Então essa é uma questão muito importante. O cristão tem que abrir os olhos para isso. O comentário prossegue, ainda falando sobre essa afirmação absurda de Martin Lloyd Jones. O famoso pregador reformado está errado. Ele olha para as obras da Igreja Católica e pensa estar olhando para a Igreja de Jesus. Essa igreja fundada por Constantino nunca foi a igreja cristã. Sempre foi Babilônia apocalíptica. As doutrinas que surgirão neste período, todas devem ser desprezadas. Irmãos, nós não temos nenhuma doutrina que surge a partir desse período na Igreja Católica. Eles vão dizer, a doutrina da Trindade. Não, eu mostrei para vocês que a doutrina da Trindade já era pregada por Tertuliano. Tá bom? Os cristãos já pregavam que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. A única coisa que a Igreja Católica vai fazer em relação à doutrina da Trindade é colocar ela como dogma. Tá bom? Mas isso também não me engana, não. Porque eu sei que o dogma do cristianismo é o monoteísmo. E o alvo dela é exatamente desviar do monoteísmo. Tudo que ela puder corromper em termos de doutrina, ela vai corromper. Tanto que ela não prega que o monoteísmo é um dogma. Ela prega que a Trindade é um dogma. Mas nós pregamos que o monoteísmo é um dogma. Irmão?